A Tainara escreveu: eu tenho muito problema com desconforto em geral, mas principalmente com dores. Aí vira um ciclo. Essas dores são no corpo, Tainara? Dores físicas, é isso? O desconforto, em geral, tem a ver com algum ambiente que você está? Dores físicas. Tem a ver com o ambiente que você está? Qual que é o gatilho? Você percebe um gatilho para esse desconforto em geral? Para sentir dores físicas? A gente, o corpo, a função do corpo é sentir. Então, a gente, quando não cuida das emoções, pode somatizar dores com origem emocional. O Carlos escreveu: a pessoa que passa mais tempo comigo sou eu mesmo. Então, tenho que me conhecer melhor. É isso mesmo. E a questão do autoconhecimento, Carlos, muitas vezes as pessoas pensam no autoconhecimento, a tendência é pensar no autoconhecimento mais intelectual. Por muito tempo eu lia livros sobre autoconhecimento, eu fui entender que aquela busca que eu tinha no começo era mais intelectual, racional, quando eu comecei a estudar sobre as emoções, ainda era uma busca racional, isso foi em 2007. Então, de 2012 a 2007, eu buscava autoconhecimento assim, de forma geral, só que essa forma geral era mais intelectual. E aí, em 2007, que algo me chamou a atenção para as emoções, então foi a partir de 2007 que eu comecei a me interessar mais por entender as emoções. Mas só em 2011, quando eu fiz as formações de várias terapias, que eu passei a ter as ferramentas para trabalhar, e aí eu passei a trabalhar as emoções, que eu senti a diferença. Então, uma coisa sobre o autoconhecimento é olhar para essa relação com as emoções. Entender que você tem uma relação com a tristeza, com o medo e com a raiva. Entender que as emoções não são ruins, mas que a relação pode estar ruim. Então, você pode mudar a relação. Isso é o que eu chamo de um autoconhecimento emocional ou de inteligência emocional. A Tainara escreveu: medo de estar doente, morrendo, perder pessoas, etc. Então, o medo de estar doente, Tainara, já fala de uma parte sua que precisa da sua atenção, do seu cuidado. E aí ela não está recebendo o seu cuidado. Pensa assim, ó, o eu racional está com medo de estar doente. Então, já qual que é a sugestão? Olha para Tainara, que precisa de cuidado. Pode ser que exista um eu emocional que não está recebendo cuidado e atenção seu. Então, o convite seria: olha para essa parte sua, para esse eu, para a sua criança interior, ou o nome que você preferir, para representar o eu emocional, e você precisa se relacionar com essa parte, dar cuidado para ela. O medo é a desconexão. O medo é o nosso eu emocional e o nosso eu racional afastados. E o nosso eu emocional, o nosso eu racional está com medo, não sabe lidar com o eu emocional. O Carlos, um dos nossos problemas estão relacionados às nossas emoções. Metade da gente são as emoções. Então, tudo que a gente faz envolve as emoções. Tudo. Mesmo quem é mais racional, as emoções estão participando o tempo todo. Mesmo quem é mais racional, as emoções participam o tempo todo. Ou seja, entender a dinâmica das emoções, aprender como lidar com elas nessa aula. Para você lidar positivamente com as emoções, um primeiro passo é entender que o que a gente sente é certo, independente de ser confortável ou não. Então, o que a gente está sentindo no momento é certo. Se você julgar o que você está sentindo como errado, isso aumenta o sofrimento. Então, primeiro, aceitar o que você está sentindo e acolher, dar boas-vindas ao sentimento. E depois é entender que existem necessidades não atendidas por trás das emoções. E aí você busca atender e cuidar dessas necessidades. É como se a emoção é um mensageiro para falar que uma necessidade não está sendo atendida. Quando você atende e cuida da necessidade, a emoção diminui o incômodo. A Tainara disse: virei hipocondríaca e tenho sintomas somáticos. O hipocondríaco é achar que tem todas as doenças, é isso? Ou que está doente. Deixa eu tinha desativado o não me incomode, aí chegou a mensagem, ativei de novo. O ver hipocondríaco é o medo da doença.
Certo, Tainara? Então, um caminho, não sei se... Bom, um caminho para fazer é olha para a sua relação com o medo. Olha que o medo, considera o medo como certo, não foge do medo. O virei hipocondríaco que você escreve, eu deduzo que é fugindo do medo. Você não aceita o medo de estar doente. Então, você busca formas de controlar, querendo ter todas informações sobre as doenças. Experimenta aceitar que está tudo bem ter medo de estar doente. Aceita o medo. Se você aceita o medo, você vai ver que já muda. Às vezes, bom, não às vezes, mas no momento em que você aceita que está tudo bem ter medo, é que você não quer sentir medo de estar doente. Não é que você tem medo de estar doente, você não quer sentir. O virei hipocondríaca é você tem medo de estar doente e você não quer ter medo. Aceita o medo. Aceitar o medo não vai fazer você ficar doente. E ter medo não vai fazer você não ficar doente. Porque, como você falou, já tem sintomas físicos. Então, a questão da doença psicossomática já está presente. Então, a sugestão é aceita o medo da doença. Você vai se surpreender. Quando você aceita o medo, ele passa. Simples assim. O Léo escreveu, vai no médico para tranquilizar. A Tainara, eu fui tanto no médico que perdi as contas. Pelo visto, Tainara, é emocional. Você já buscou os recursos vamos dizer, físicos e não encontrou. Então, é você olhar para a sua relação com o medo. E com a tristeza, porque a gente tem medo da tristeza. O Carlos escreveu, temos que nos perguntar por que estamos assim, ser honesto com a resposta, sem transferir para outras pessoas. Eu digo que a pergunta por que, Carlos, é uma pergunta que mais atrapalha do que ajuda. Geralmente as pessoas usam porque algo ruim está acontecendo. O que você perguntar para sua mente, ela vai responder. Entendeu? Se você perguntar por que eu sou feliz, a mente vai dizer, você é feliz por isso e por aquilo. Se você perguntar por que eu sou triste, ela vai responder por isso e por aquilo. Então, a pergunta por quê, aí eu estou apresentando isso como um compartilhar de experiências. Se você quiser testar, a sugestão é experimenta testar. Você já sabe como é usar o porquê. Observa o que você sente ao usar os porquês. E aí, minha sugestão é, a partir de agora, experimenta abrir mão de buscar o porquê e passa a se perguntar qual o cuidado eu preciso que eu ainda não estou me dando. Entendeu a diferença? Ao invés de perguntar o porquê estamos assim, você pergunta qual cuidado eu não estou me dando. Porque isso já responde o porquê. O porquê você está assim é porque tem alguma necessidade que você não está atendendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu já estou, ao invés de fazer uma pergunta ampla, aberta, o porquê, que a sua mente vai buscar no passado, vida passada, etc. Em vez de fazer uma pergunta ampla, você já entende que aí eu estou te compartilhando algo. O meu convite é você experimentar. Experimenta, teste e vê o que você sente. Então, eu já estou dizendo que os sofrimentos, as dificuldades emocionais que a gente lida na vida vêm de a gente não estar cuidando de alguma necessidade nossa. Simples assim. Então, a resposta para todos os porquês que a gente pode fazer é uma necessidade que só você pode atender, você não está atendendo. E a emoção que vem, que incomoda, você não está aceitando ela, então você não está atendendo a necessidade. Essa é a resposta dos porquês. Sabendo disso, é melhor você buscar onde a resposta já está. Onde é que o porquê vai fazer você buscar a resposta aqui, ó, no intelecto. Se você perguntar qual o cuidado eu preciso me dar, o porquê não te leva a pensar no cuidado. Pode levar, eu acho muito raro, muito difícil, mas pode acontecer. Quando você já pergunta direto qual é o cuidado, você já está pegando um atalho. Você está pegando, vamos dizer, o atalho da experiência que eu precisei ter para entender isso. Nas formações que eu fiz de terapia, eu não aprendi isso. Eu aprendi isso em outras especializações, em outros treinamentos.
e principalmente na comunicação não violenta. Essa visão da necessidade como fonte dos conflitos, necessidade não atendida. A Tainara escreveu exatamente, a Eliane. E quando os outros criticam e não entendem o que estão sentindo, só piora. Então, piora. Bom, piora. Eu concordo. Eu ia só trazer um olhar, é que se a gente estiver buscando, o entendimento dos outros, aí piora ainda mais. Independente de você buscar ou não o entendimento dos outros, eu imagino que a crítica incomoda. Eu me incomodo com a crítica. E, no geral, eu acho que eu não estou buscando o entendimento dos... Eu acho, né? Mas uma parte emocional pode estar buscando. É importante entender isso, que a gente tem dois lados. A Tainara disse, nossa, eu nunca pensei por esse lado. Se você aceitar, Tainara, que está tudo bem sentir medo da doença, natural. Que bom que você tem medo da doença. Se você aceita o medo diminui.